Olá, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero transmitir um estudo com a graça do Senhor Deus, que o Espírito Santo venha conduzir esse estudo, esse ensinamento, e eu quero dizer para os irmãos que é um prazer muito grande ver os irmãos verem uma vida abnegada, tomando a sua cruz por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, Evangelho. Isso faz com que eu esteja unido junto com os irmãos. Quando eu vejo os irmãos vivendo uma vida abnegada, por amor ao Evangelho, tomando a cruz, morrendo para suas vontades, não vivendo uma vida egocêntrica nesse mundo, crucificando, levando sua cruz por amor ao Evangelho, eu vejo que nós estamos juntos. Nesse sentido, nós estamos juntos, no mesmo espírito. Então, quer dizer, meus irmãos, que eu não estou alienado, eu estou junto com os irmãos. Eu não estou no mundo da lua, né, irmão? Eu não estou alienado, eu estou junto com os irmãos que vivem uma vida abnegada por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Então, estamos juntos, irmão. Você que está nesse compromisso de viver uma vida abnegada, tomando sua cruz por amor ao Evangelho, então estamos juntos, irmão. É isso mesmo. Eu não estou alienado com você, não. E você não está alienado comigo, não. Estamos juntos. Amém, irmão? Eu, antes de começar o estudo, vou fazer uma breve oração para que o Espírito para conduzir esse estudo e para também que o Senhor Deus venha se refrear todas as forças satânicas que vêm impedir esse trabalho. Porque o Senhor agindo, nada pode impedir. Amém, irmão? Vamos estar orando junto comigo aí, pela glória do Senhor. Para o Senhor tomar a direção desse estudo e conduzir esse estudo através do Espírito dele e refrear todas as forças satânicas que vêm impedir esta obra, porque essa obra é do Senhor, não é minha, não é sua, é do Senhor, para a glória dele. Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloca agora, Pai, Senhor, na tua presença, Senhor, para ser um instrumento em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa me tomar, Senhor, com o instrumento em tuas mãos e me usar para falar através de mim, Senhor, Pai amado Senhor. Pai, venha conduzir esse estudo, Pai amado Senhor, através do Espírito Santo, Senhor, transmitindo esse estudo, Pai amado Senhor, para Senhor, esclarecendo esse estudo, para Senhor, para trazer edificação, Senhor, para mim, para os meus irmãos, Senhor, ânimo para mim e para os irmãos, Senhor, para que o Senhor venha ser glorificado, Senhor, através desse estudo, através da tua palavra, Pai amado Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha conduzir esse estudo através do teu Espírito Santo, me usa, Pai, como instrumento seu, Senhor, para que o Senhor, Pai, o Senhor venha falar através de mim, Senhor. Pai, Senhor, eu peço que o Senhor, Pai amado Senhor, Pai, Senhor, venha falar através de mim, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor. Conduz esse estudo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, como instrumentos teus, Senhor. Pai, fala comigo, fala com meus irmãos e abençoa meus irmãos também nesse estudo, Pai, Senhor. Tanto na hora da live como depois, Senhor. Peço, Senhor, também venha refrear todas as forças satânicas que venham, Senhor, atrapalhar esse estudo, essa ministração, Senhor. Pai, usa o teu poder, Senhor, para refrear todas as forças satânicas, para que as forças não venham avançar, mas que você retire através do teu poder. Eu invoco o teu poder para reter as forças satânicas, para envergonhar o inimigo, Senhor, que os instrumentos do inimigo tenham sido usados para atrapalhar esta obra. Refreia ele, envergonha o inimigo e confunde o inimigo, Senhor, através do teu poder. É que eu te peço em nome de Jesus, como o Senhor confundiu muitas vezes na tua palavra. Confunde o inimigo, Senhor, para que ele não venha enxergar, que ele fique perdido, Senhor, nas perseguições dele, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Ó, o texto que eu quero passar aqui é em Marcos, que tem alguns versículos aqui, e vai falar, irmãos, que nós estamos juntos, tá? Amém, amém, amigo, amém, amém, minha mãe. Amém, mãe, boa noite, minha mãe. Seja bem-vindo, minha mãe. Glória a Deus. Rica Maria está assistindo. Boa noite, minha mãe. Seja bem-vinda para esse estudo aí, para edificar a vida espiritual da senhora, trazendo consolo para a senhora através desse estudo. O Espírito Santo está conduzindo esse estudo para trazer glória para o Senhor, edificando a sua vida e a mim e os demais que estão acompanhando esse estudo, agora ou depois. Então, Marcos, no versículo 9, o versículo 49, diz aqui, ó, passa para os irmãos, o 49, diz aqui, ó, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal.
Vou ler um pouquinho antes, para não posso entender, tem a ver com o obreiro, tá? Eu mostro aqui primeiro aqui, ó. Diz aqui, ó, o local que está é esse aqui, ó. É o versículo 18. Marcos capítulo 9, versículo 18. E João respondeu, dizendo, mestre, nós vimos um que expulsa demônios em teu nome, mas ele não nos segue. E nós o proibimos, porque ele não nos segue. Ou seja, esse discípulo aqui, esse obreiro, ele não fazia parte do grupo restrito dos 12. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome, e logo possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Diferente da outra parte que fala, né? Quem não é por mim, é contra mim. Portanto, todo aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, na verdade, eu vos digo que ele não perderá a sua recompensa. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado no mar. E se tua mão te ofender, corta, melhor é entrares na vida mutilado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta, melhor é entrar na vida coxo do que tendo dois pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Esse fogo aqui está falando, é o inferno, viu? É o Sheol em grego, é o Hades em grego, é o Tártaro em grego, e também é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que é o Guiana em grego. E se teu olho te ofender, arranca, o melhor é cortares entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, serem lançados no fogo do inferno. O versículo agora é o 48, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e em paz uns com os outros. Então aqui era um discípulo, um obreiro, que estava expulsando demônio. Pedro, Tiago e João estavam lá no monte lá, e ali no monte da transfiguração, e ficaram ali 8 discípulos lá embaixo, né? Estava 8, né? 9, 10, ficaram 9, né? 9, 10, 10, 11, 12. Então ficou 9 discípulos lá embaixo. Aqueles 9 discípulos lá embaixo não conseguiam expulsar demônios. E aí só essa espécie de demônio só expulsa com jejum e oração. Depois, logo em seguida, João, discípulo amado, que também é conhecido como Boanerges, filho de Trovão, que é irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e falou essa parte que viu um homem expulsando demônio e proibiu porque não segue, não fazia parte do grupo restrito dos. Aí nós vemos aqui que Jesus falou, né? Quem não é contra nós, é por nós. Então aqui, você pode ver que está assim, o versículo 49, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. O sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. 49 e 50. E aparentemente aquele obreiro lá estava conseguindo fazer o que os 9 não estavam conseguindo fazer, o que era expulsar demônios. Mas eu vou ler uma outra aqui nessa Bíblia, aqui em diante, depois vou estar lendo nas outras Bíblias, explanando com a graça do Espírito Santo, amém? Diz aqui, ó, a nota 49 e 50. A enigmática declaração de Jesus, do versículo 49, que é aqui, ó, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sol. Provavelmente se valeu da associação entre fogo e sal, no contexto sacrificial de Levítico 2,13. Vamos ver o que está escrito em Levítico 2,13? Diz aqui, Levítico 2,13. Dessa forma, olha só o que está escrito aqui. E toda a oblação da tua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos.
em toda a tua oferta ofereça sal. Então o sal representa aliança, pacto, pacto eterno, aliança eterna. O sal representa pacto, aliança eterna. E aqui está falando aqui, provavelmente você valeu da associação entre fogo e sal no contexto do sacrificial Levítico 2:13, que eu acabei de ler agora. Agora só vou ler aqui a nota do 13, a gente vai dizer aqui, ó, o caráter duradouro do sal indica a eternidade do relacionamento entre o Senhor e seu povo, tá vendo? Então aqui, o caráter duradouro do sal indica a eternidade do relacionamento entre o Senhor e seu povo. Números 13 e 19 também fala algo isso também. Número 18 e 19. Diz aqui, o versículo 19 de Números 18. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, pois o estatuto perpétuo é um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. Então é um pacto eterno, sal, porque tem um caráter duradouro. Agora, continuando aqui, a primeira afirmação sobre sal, de Marcos 9,50, então a primeira afirmação sobre sal, de Marcos 9,50, que 9,50 diz aqui, o sal é bom, mas se o sal se torna insípido, com que o tempereis, tende sal em vós mesmos e paz com os outros. Diz aqui, ocorre em outros lugares, Mateus 5,13 e Lucas 14,34. Vamos ver primeiro Mateus 5,13. E diz aqui, Mateus 5,13, vai falar aqui, Mateus 5,13. Diz aqui, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado por homens. Vou ler a nota agora, Mateus 5,13, diz aqui, o sal possui muitos usos, mas no Antigo Testamento ele é mais frequentemente um agente de purificação. Tá? Êxodo 30:35, Levítico 2:13, 2 Reis 2:21 e Ezequiel 16:4. Como o sal da terra, os discípulos de Jesus devem purificar um mundo corrupto por meio de seu exemplo de vida justa e sua proclamação do Evangelho. Todavia, o sal contaminado não promove a pureza. O verbo traduzido por perder seu sabor indica um comportamento insensato e imoral. Ele se refere a um discípulo professo, que confessou Jesus, professo, cujo estilo de vida injusto promove destruição em vez de purificação. Esse tipo de sal só presta para ser espalhado no solo em que se deseja matar a vegetação. Tal é o efeito fatal do estilo de vida injusto de um discípulo. Nada cresce por onde eles passam. O verbo lançar fora descreve o descarte de algo inútil. E o verbo pisado faz alusão ao tratamento que um discípulo imoral recebe do mundo. Tá vendo? Um discípulo professo que tem um estilo imoral insensato. Agora, continuando aqui o estudo, falando aqui, né? Deu referências aqui, que é o Mateus 5,13, e também fala Lucas 14:34. Lucas 14:34, vamos acompanhar. Vai falar aqui, Lucas 14:34. Diz assim: sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Anota agora desse versículo. A maior parte do sal do mundo antigo não era pura e perdia seu sabor insípido facilmente, tornando-o impróprio até para ser usado como fertilizante ou catalisador para se queimar esterco. O perigo de deixar
nosso testemunho perder o sabor, é que podemos ser descartados do serviço do Senhor sobre o... então tá aqui. Agora vamos continuar, aqui eu falo aqui, né, sobre o vídeos para ouvir ouça, aqui é outra parte. Agora vamos lá? Então veja a nota que eu li aqui, né, irmão? A maior parte do sal do mundo antigo não era pura e perdia seu sabor íncido, facilmente tornando-se impróprio até para ser usado como fertilizante ou catalisador para se queimar esterco. O perigo de deixar nosso testemunho perder o sabor é que podemos ser descartados do serviço do Senhor. Agora vamos voltar para Marcos 9, 49 e 50, que diz aqui, continuando o estudo, e focaliza o bom uso do sal, que deveria ser refletido pelos discípulos. Como eu li, Mateus 5,13. Vamos ler novamente? Mateus 5,13, que falou aqui, que do discípulo, que fala aqui, né? Diz assim, focaliza o bom uso do sal, que deveria ser refletido pelos discípulos. Mateus 5,13. Vamos ver novamente Mateus 5,13. Diz assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então diz assim, o sal possui muitos usos, mas no Antigo Testamento ele é mais frequentemente um agente de purificação, como lemos outra vez. Êxodo 30, 35, Levítico 2, 13, 2 Reis 2, 21 e Ezequiel 16, 4. Como sal da terra, os discípulos de Jesus devem purificar um mundo corrupto por meio de seu exemplo de vida justa e sua proclamação do Evangelho. Todavia, o sal contaminado não promove a pureza. O verbo traduzido por perder seu sabor indica um comportamento insensato e imoral. Ele se refere a um discípulo professo cujo estilo de vida injusto promove destruição em vez de purificação. Esse tipo de sal só presta para ser espalhado no solo em que se deseja matar a vegetação. Tal é o efeito fatal do estilo de vida injusto de um discípulo. Nada cresce por onde eles passam. O verbo lançar fora descreve o descarte de algo inútil. O verbo pisado faz alusão ao tratamento de um discípulo imoral recebe do mundo. Então aqui, o verbo pisado faz alusão ao tratamento de um discípulo imoral recebe no mundo. Então, o discípulo bom, o que é? Então está falando assim, como o sal da terra, os discípulos de Jesus devem purificar um mundo corrupto por meio de seu exemplo de vida justa e sua proclamação do Evangelho. Então, um exemplo de vida justa e sua proclamação do Evangelho. Agora, vai continuando aqui falando o estudo, vai dando continuidade. O sal de depósitos próximos ao Mar Morto poderia se tornar ímpido, visto não ser cloreto sódio puro. Discípulos que perdem seu sabor deixam de ser testemunhas eficazes. A segunda afirmação sobre sal, do versículo 50, que fala que sal é bom, mas se o sal se tornar ímpido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, está falando aqui. Visto não ser cloreto sódio puro, discípulos que perdem sabor deixam de ser testemunhas eficazes. A segunda afirmação sobre sal, do versículo 50, se vale do costume antigo de usar sal para fazer pactos. Então aqui, a afirmação sobre sal do versículo 50 se vale do costume do Antigo Testamento de usar sal para fazer pactos de paz. Você pode ver que Jesus falou, tende sal em vós mesmos e tende paz uns com os outros. Então se encaixa nessa parte. Jesus falou, tende sal em vós mesmos e tende paz uns com os outros. Então, pacto de paz. Está aqui Levítico 2,13. Vamos ler novamente Levítico 2,13. Vai falar aqui, Levítico 2,13. Levítico 2,13.
Levítico é o livro que fala, é o livro da Bíblia que fala mais sobre santidade. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, e ele possui 27 capítulos, e diz aqui, o verso 2,13. Toda oblação da tua oferta de alimentos temperás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos. Em toda a tua oferta oferece sal. Então diz aqui, o caráter duradouro do sal indica a eternidade do relacionamento entre o Senhor e seu povo. Então, voltando novamente, outra referência é o número 18 e 19, que vai falar que é o relacionamento eterno de Deus com o seu povo. Levítico 18 e 19, ou número 18 e 19, vai dizer aqui, 18 e 19, diz aqui, o local que fala 18 e 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei a ti e a teus filhos e tuas filhas contigo, pois estatuto perpétuo, é um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. Então vamos continuar, tem mais referências. Segundo Crônicas 13, 5 também fala, pacto de sal. Segundo Crônicas 13 e o versículo... segundo Crônicas 13 e o versículo 5. Diz aqui, o local. Não deveis saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reinado sobre Israel a Davi, de fato, a ele e a seus filhos, por o pacto de sal? Quer dizer, havia falando ali para Jeroboão de Nebate, quando os reinos se dividiu, 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 ficou com Judá. Aí Judá tinha o sacerdote com as trombetas, o sacerdote com as trombetas, e Abias falou para Jeroboão ali. Então, vamos falar para os irmãos aqui. Abias lembrou a todos que Deus tinha prometido o reino a Davi, e a seus descendentes para sempre, um pacto de sal. Se refere-se a uma promessa vinculativa que não pode ser quebrada, como lemos em Números 18 e 19. O termo pode derivar da prática no Oriente Médio de duas partes assegurarem a boa vontade recíproca ao consumir juntas um pouco de sal, tá? Aliança perpétua. Agora, continuando, também tem Colossenses 4:6. Vamos ver Colossenses 4:6? Que a nossa conversa seja temperada com sal, agradável, né? Colossenses 4:6 vai falar aqui. Colossenses 4:6. Diz aqui o local. É o apóstolo Paulo falando aos Colossenses. Dessa forma. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem, né, irmão? Diz aqui, a última exortação de Paulo aos Colossenses foi que eles usassem de sabedoria ao interagir com não cristãos, que é do capítulo 1, 9 e o versículo 10. A expressão remindo o tempo vem do verbo, que significa comprar tudo, pechinchar. Aqui a ideia é de usar nosso tempo com os não cristãos da melhor forma possível. Agora vamos continuar aqui. Nós estamos falando sobre Marcos 9:50 e vai continuar o estudo. Agora foi a Bíblia King James. Agora vamos para a Bíblia, a Bíblia NVI. Amém, meus irmãos? Vamos ver a Bíblia NVI. São 4 Bíblias que eu separei aqui para o Senhor falar conosco através desse estudo. Amém? Através do seu Espírito. Olha o que diz a palavra aqui em Marcos 9 e 50. Vamos lá? Marcos 9 e 50. Eu vou ler os versículos e depois vou ler as notas. Diz assim. Primeiro eu vou ler o capítulo do obreiro. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quer dizer que quem falou essas frases aqui foi o próprio Jesus Cristo. Ele está falando o quê? Do inferno.
E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então quem está falando de inferno aqui é o próprio justiça. Quem falou mais inferno na Bíblia é Jesus. Jesus falou mais inferno na Bíblia do que qualquer outra pessoa. E o lançado com o verme não morre é o corpo e é a alma da pessoa no Guiena, que é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que está em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. O Guiena vai ser lançado lá, o anticristo vai ser o primeiro a ser lançado no Guiena, junto com o falso profeta, vão ser lançados vivos no Guiena, que é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso está em Apocalipse, capítulo 19. E depois, no final do milênio, aí no capítulo 20, aí vai ser o trono branco, e vai ser, antes do milênio vai ser lançado o diabo, depois do milênio vai ser lançado o diabo, no lago que arde com fogo, e depois vai ser o trono branco. E no trono branco vai ser julgado ali os ímpios, os pecadores. Quer dizer que no trono branco vai ser julgado apenas os pecadores, não os salvos. Os salvos não vai estar em frente do trono branco, não. O salvo vai estar à direita de Deus. Quem vai estar lá em frente ao trono branco vai ser todos os pecadores, aqueles que não confessaram a Jesus como Salvador, e estão ali os mortos lá em frente ao trono. Aí vai receber os graus de condenação dele. Aí vai ser, como eu falei, foi lançado vivos o anticristo e o falso profeta. Eles inauguraram o Guiena, que é o lago que arde com fogo e enxofre, e depois do milênio foi o diabo lançado lá. E depois foi a morte, o inferno e todos que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Agora, continuando aqui, falando, agora eu vou ler a nota, tá? O 43. Corte, a hipérbole, figura de linguagem que exagera para dar uma lição. É empregada aqui para ressaltar a necessidade de ação drástica. Muitas vezes, o pecado só pode ser vencido por meio da cirurgia espiritual radical, a vida eterna na presença de Deus. Então, veja bem, atitude radical, olho pecar, fazer o olho pecar, a mão pecar e os pés pecar. Lembrando que o pé leva a gente para o pecado, e a mão faz nós ter ato de pecar, assassinato, e o olho faz pecar também, como está lá escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28. Olhar para uma mulher e desejar adultério espiritual, atitude radical. Então, isso é tomar a cruz, é ver uma vida abnegada, morrer para a sua própria vontade e ver para Cristo, não ver uma vida egocêntrica. Então, está falando aqui, o local, veja bem, o versículo 39 que está falando, né? Não, o local que fala, não impeçam o discípulo no conceito de Jesus, o discipulado no conceito de Jesus era muito mais abrangente que o conceito estreito sustentado pelos 12, quando falou do obreiro lá, que João proibiu o obreiro que estava expulsando no nome de Jesus. Aí o Jesus falou para não proibir, porque não há quem faça o bem e faça o milagre e possa logo falar mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Diferente que Jesus fala para os fariseus, que fala assim, quem não é por mim é contra mim. Então, veja bem, no impeço, o discipulado no conceito de Jesus era muito mais abrangente que o conceito estreito suscitado pelos 12. Aqui fala, né, eu lhe digo a verdade, que é o versículo 41, que diz aqui, no versículo 41, dessa forma, eu lhe digo a verdade, quem der um copo de água fria, água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de nenhum modo perderá a sua recompensa. Eu lhe asseguro, lhes der um copo de água, Deus leva em conta até mesmo pequenos atos de bondade feitos a favor dos crentes. Por serem crentes, a sua recompensa, que inclui a aprovação de Deus. No versículo 42, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Um desses pequeninos que crê em mim, talvez as crianças mencionadas no versículo 36 e 37. As crianças mencionadas no versículo 36 e 37 é essa daqui, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, esta me recebe. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. E as crianças são humildes e despretensiosas.
Então, continuando aqui, falando o estudo, é assim, o homem, as crianças mencionadas no versículo 37, como eu li aqui, ou o homem mencionado no versículo 38, que é o obreiro que está expulsando ali em nome de Jesus, e fala aqui o local, o obreiro ali. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. E diz aqui, a intenção de Jesus fica clara, levar a pecar até mesmo aqueles que talvez consideremos os menores entre os crentes. Contará com grave castigo, uma grande pedra. Aqui a placa pesada de pedra girada por jumentos para manter os grãos de cereais. Aí fala que fazer tropeçar, que está falando aqui, né? Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Agora no versículo 43, se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos. Vida aqui é a vida eterna, tá? Na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então tá aqui, corte. Aí pedra, figura de linguagem que exagera, para dar uma lição. É empregado aqui para ressaltar a necessidade de ação drástica. Muitas vezes o pecado só pode ser removido por meio da cirurgia espiritual. A vida eterna na presença de Deus. Inferno. Tem a Mateus 5,12 que fala sobre o inferno também. Agora aqui, o versículo 44, 46, esse 22 aqui fala de tirar contra o irmão, xingar, chamar de cabeça ou idiota. Aqui, não se acham em alguns manuscritos. O 48, diz aqui o versículo 48, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isaías 66, 24, trata do castigo por causa da rebelião contra Deus. Por ser a última palavra da mensagem de Isaías, o texto tornou-se bem conhecido como figura de destruição eterna. Verme não morre. Sempre havia vermes no depósito de lixo, em Mateus 5, 22. Vamos ler Mateus 5, 22? Mateus 5, 22, para nós termos melhor compreensão. Diz aqui Mateus 5, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. Quem matar é sujeito ao julgamento. Agora o versículo 22. Mas eu lhe digo, qualquer que se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e aí se lembrar de que esse irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos aproveitar para ver sobre o adultério também? Está no versículo 27 em diante. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olhar para desejá-la, né? Não olhar de relance, é olhar para desejar, com intenção de desejá-la. Então está aqui, se o seu teu olho direito o fizer pecar, então aqui, mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-o e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então vamos começar as notas a partir da nota 21. Foi dito, Jesus não contrapõe aqui os versículos aqui, né? 21, 27, 30, 33 e 38, 43. O Antigo Testamento, aos ensinos dele próprio, ele acabara de confirmar a validade da lei do Antigo Testamento. Então, Jesus confirmou a validade do Antigo Testamento. Ele só está interpretando de forma correta, que os fariseus interpretaram de forma correta.
interpretado de forma exterior. Jesus interpretava o coração da lei. Então, está aqui. Pelo contrário, mostra o contraste que há entre a interpretação externalista feita pela tradição rabínica, de um lado, e a interpretação correta da lei feita por ele, e de outro. Que está falando assim, matarás, né? Que é o versículo 21. Está aqui, 21. Vocês ouviram que foi dito aos seus nepastas, não matarás? Olha aqui, fala sobre matarás. O versículo 21, sobre matarás. Diz aqui dessa forma, matarás. 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 Pelo contrário, mostra o contraste que há entre a interpretação externalista feita pela tradição rabínica, de um lado, a interpretação correta da lei feita por ele, ou por outro. Matarás. Vários verbos gregos e hebraicos significam matar. Os usados aqui em Êxodo 20:13 significa especialmente assassinar. 20:13 é o decálogo, é os 10 mandamentos. Então 23 significa especificamente assassinar. Pecado contra o próximo. Adultério é pecado contra o próximo, assassinar é pecado contra o próximo. Homicídio. Está escrito lá em Mateus 21:8 e também, aliás, Apocalipse capítulo 21:8 e também Apocalipse capítulo 22:15, que os homicidas não vão entrar no reino dos céus, vão ser lançados num lugar criado com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Diz aqui, falando aqui sobre aqui, matarás, né? Vários verbos que eu já falei aqui, que é o versículo, o decálogo, tá? Êxodo 20:13. Significa especialmente assassinar. Agora o versículo 22, né, que está falando, né, 22. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Olha, foi Jesus que está falando aqui, ó, de inferno, tá? Mateus 5 ele fala e também lá Marcos 9. Veja bem, Mateus 18 também fala sobre o inferno. Raca, é possível que esteja associado à palavra aramaica que significa vazio, significando talvez cabeça oca. No tribunal, literalmente, sinédrio. Está aqui Marcos 14:55, que é o sinédrio, que é o tribunal, inferno. A palavra grega é guiena, então o inferno aqui, a palavra grega é guiena, que é o lago criado com, fogo e enxofre, a segunda morte. Então veja bem, todos que morrem agora sem Jesus, os ímpios que morrem agora sem Jesus, e todos que morreram sem Jesus, estão lá no inferno lá. Então todos que morreram sem Jesus estão lá no inferno. E todos que vão morrer sem Jesus vão lá para o inferno, que é o inferno, que em grego é Hades, em hebraico é Sheol, inferno. Então o inferno é um lugar de tormento. Todos os ímpios, aqueles que morreram sem Jesus, foram para o inferno. E todos que morrem sem Jesus vão para o inferno. Então, aqueles que morreram sem Jesus estão lá no inferno. Eles vão ser ressuscitados depois do milênio, no trono branco, para receber o grau de condenação. Aí eles vão ser lançados com corpo e alma para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por enquanto, o corpo dele foi para a sepultura dos ímpios, e a alma deles foi para o inferno. Então, no trono branco, eles vão ser tirados do inferno, o mar vai tirar do inferno, e o corpo deles vão ser ressuscitados, com seus corpos indestrutíveis e deformados, e eles vão ser lançados com corpo e alma no lago que arde com fogo e enxofre. Já foi explicado, né? Então veja bem aqui, falando sobre inferno. Inferno aqui, ó. Inferno, a palavra grega é Guiena, cujo nome se origina de uma ravina profunda ao sul de Jerusalém, o vale dos filhos de Rinom. Hebraico de Rinom. Durante os reinados dos perversos Acás e Manassés. Acás e Manassés eram dois reis judeus, dois reis do Reino do Sul. Acás é o pai de Ezequias e Manassés é o filho de Ezequias. Diz aqui, Acás foi perverso e Manassés foi o pior rei de Judá. Inclusive,
os judeus foram deportados para a Babilônia em 3 deportações, em 65 a.C., a primeira deportação, a segunda em 597 e a terceira em 586 para a Babilônia por causa dos pecados de Manassés. Embora Manassés tenha se arrependido e se convertido, o povo continuou nos pecados de Manassés, adorando os postes, etc. Então estou falando aqui, né, Manassés. Sacrifícios humanos de seus... Então aqui, durante os reinados dos perversos Acás e Manassés, sacrifícios humanos ao deus amonita Moloque foram oferecidos ali. Josias profanou o vale por causa da adoração pagã naquele lugar. Segundo Reis 23:10, Jeremias 7:31 e 32 e Jeremias 19:6. Venham a ser um tipo de depósito de lixo municipal, constantemente em chamas e mais tarde figuras do lugar de castigo inevitável. Então vamos continuar agora, vou falar aqui mais coisas. 2 exemplos de lidar com a ira mediante a reconciliação. Olha aqui, ó, olhar para uma mulher para desejá-la, não um relance passageiro. Então aqui, olhar para uma mulher para desejá-la, não um relance passageiro, mas um olhar fixo e calculado que promove desejo sexual. Jesus diz ser essa uma forma de adultério, ainda que somente no seu coração. Jesus não está ensinando a automutilação, pois até um cego pode cair em consciência, que é o versículo 29 e 30, não é? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E sua mão direita o fizer pecar, corte-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele ir para o inferno. Então veja bem, Jesus não está ensinando a automutilação, pois até um cego pode cair em concupiscência. Concupiscência é o desejo desenfreado da natureza humana. A questão é que devemos lidar com o pecado de modo tão drástico quanto necessário, seja de radical. Então, você tomar a cruz, viver uma vida abnegada para servir a Deus e ao próximo, para amar a Deus e ao próximo. Então, a ser radical. Então, veja bem, se o celular faz você pecar com pornografia, quebre o celular. Tudo que faz você pecar, toma de radical, né? Se afaste de ambientes que faz você pecar. Se você está entre amigos que faz você pecar, afaste-se amigos. Tudo que faz você pecar, toma de radical. Evitar ambientes, lugares, situações. Aparelhos que faz você pecar, que você peca os olhos, televisão, quebra a televisão, quebra celular, tem atitude radical. Se veja bem, corta, doloroso, uma cirurgia é doloroso, mas tem que ser radical para ir para o céu, tá? Então está explicado aqui, né? Então já bem aqui, o versículo 32, né? Está falando aqui, Jesus não está, agora eu falei inferno, agora o 32, vamos ver o que está escrito no 32, falando aqui, ó. Mas eu lhe digo que todo aquele que... Aqui já está falando outra coisa. Vamos voltar lá para o texto. Falando, Marcos, o versículo o 49. Eu li aqui o 22, né? Agora o 44. Nós estamos vendo 48, né? Então está aqui Isaías 64. Trata-se do castigo por causa da rebelião contra Deus, por ser a última palavra da mensagem de Isaías. O texto tornou-se bem conhecido como figura da destruição eterna. Verme não morre, sempre havia vermes no depósito de lixo, que é o versículo 48, não foi? Que está aqui, ó. Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Vamos ver Isaías, no 64. Isaías é o último capítulo último capítulo do livro de Isaías. O livro de Isaías possui 66 capítulos. É interessante falar que a Bíblia possui 66 livros. E o livro de Isaías possui 66 capítulos. Vamos continuar. Vamos ver Isaías 66 e o versículo 24, que está falando do lixão. Isaías 66 e o versículo 24. Vamos lá ver lá. 16 e o versículo 24. Diz aqui: sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme desses não morrerá e o seu fogo não se apagará. E causarão repugnância a toda a humanidade. Então veja, aqui está falando aí do lago que arde com fogo e enxofre, que vai ser com corpo deformados,
E, como eu falei, a alma do ímpio está no inferno. Aí no final do milênio, o corpo do ímpio vai ser ressuscitado, ele vai ser lançado com o corpo e a alma no lago que arde com fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí ele está com corpo e alma. E aí está falando que vai ser, os vermes lá vai ser comido, mas não vai morrer. Tá? Então veja bem. Olha o que está falando aqui. Citado parcialmente em Marcos 9,48, sairão e verão o vale de Rinom. De Rinom, de onde provém a palavra Guiena, estava localizado a sudoeste de Jerusalém, vindo a ser uma figura do inferno. Jeremias 11,30, Jeremias 7,32, cadáveres. Está aqui 5,25 e 34,33. Se rebelaram. Agora vamos lá ver aqui, verme, não morrerá, havendo tormento eterno. Então, não morrerá, quer dizer, haverá tormento eterno. Fogo não se apagará. Está aqui a nota do Mateus 3,12, repugnância. A mesma palavra hebraica é traduzida por desprezo. Então, os ímpios vão receber o desprezo eterno do lago que arde com fogo e enxofre. O desprezo eterno, tá? O nojo eterno. Então, está aqui, Mateus. Está falando aqui, fogo não se apagará. Está em Mateus 3,12. Vamos ver também Mateus 3,12. Aproveitar para ver Mateus 12, que não vai apagar. É Mateus 3,12. Diz aqui Mateus 3,12. É João Batista que está falando aqui, Mateus 3,12. Vejamos, Mateus 3,12. Diz aqui. Tendo sido advertido, Mateus 3,12. Diz aqui agora sim. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veja bem, essa pá é para ajoelhar, processo descrito na nota de Ruth 1:22. Aqui serve de figura do dia do juízo, na segunda vinda de Cristo. Os profetas do Antigo Testamento e os escritores do Novo Testamento, às vezes, encaixam a primeira e a segunda vinda de Cristo, de modo que parecem ser um só acontecimento. Então vejamos, isso vai ser lançado no Guiena. Vamos continuar Marcos 9? Eu estou falando aqui Marcos 9. Agora o versículo 49, que diz aqui, cada um será salgado com fogo. Essa declaração talvez signifique que todos os que entrarem no inferno sofrerão seu fogo, ou mesmo com uma ligação bastante frouxa com a declaração anterior. Talvez signifique que todo cristão que viver neste mundo pode saber que passará pelo fogo do sofrimento e da purificação. O versículo 50, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. O sal é bom, a marca inconfundível do discipulado, tipificada pelo sal. É a lealdade a Jesus, então é a lealdade a Jesus e ao Evangelho. É por isso que eu não vejo um irmão que tem lealdade a Jesus e ao Evangelho, eu não sou pessoa nem nada, eu me vejo junto com ele. Aí nesse caso, estamos juntos. Quando eu vejo uma lealdade a Jesus e ao Evangelho, eu não me vejo alinhado com ele, eu vejo junto com ele. E ele também me vê, eu também, da mesma forma, sendo leal ao Evangelho e a Jesus, ele me vê junto comigo. Amém, irmão? Então, estamos juntos aí, vocês aí que vivem fiel, com fidelidade ao Evangelho e a Jesus, tá? Estamos juntos aí. Olha aqui. A marca inconfundível, então também é o sal, né? O sal é bom, a marca inconfundível do discipulado, tipificada pelo sal, é a lealdade a Jesus e ao Evangelho. Então, irmão, você que é leal a Jesus e ao Evangelho, tamo junto, tá? Glória a Deus. O versículo 8:35. Amém, irmão? Eu não estou lá na lua, não. Eu não sou eu não estou no mundo da lua, não, tá? Não sou alienado. Não estou distraído, não. Tamo junto. Olha aqui. Vamos continuar aqui. Então, veja bem. Vivo em paz uns com os outros. A contenda é resolvida e a paz restaurada quando reconhecemos uns nos outros uma dedicação que todos temos a Jesus e ao Evangelho. Então, eu vejo o irmão leal ao Evangelho e a Jesus, eu me identifico com o meu irmão, tá? Meu irmão me vê eu leal ao Evangelho, a Jesus e ao Evangelho, então ele se identifica comigo. Temos comunhão, né? Estamos com comunhão. A aliança que foi está no altar, né, irmão? Glória a Deus. Então, aqui foi a Bíblia NVI, agora vamos para as próximas Bíblias.
eu vou estar utilizando aqui. Eu vou pegar a Bíblia, a aplicação pessoal. Vamos lá. Marcos, o capítulo 9 e os versículos aqui, tá? Vamos lá. Pega o 9, do obreiro, né, irmão? Vamos ver aqui, Marcos 9, que vai falar aqui. Ó, vai falar dessa forma aqui. O 9, o versículo 13, tá? Aqui, o versículo 38, que vai falar do obreiro ali, que estava expulsando demônios. O João proíbe ele, fala para ele proibir Jesus. Proibir ele. Ó, e João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Sabe o que está lembrando? Está ali no Josué. Que Josué ia tirar o espírito de Moisés e ser destruído em 70 anciões. E tinha 2 que ficou no acampamento. E esses 2 estavam incluídos ali, eles profetizaram no acampamento. Aí viu um homem dizer lá para Moisés, Moisés, fala o nome deles lá, né? Morreu o nome dele lá, que estava fazendo no acampamento. Aí José veio isso e falou, Senhor, proíbas. Daí Moisés, tem ciúme de mim? Quem dera que todos profetizassem? Depois vou lá abrir Mateus 11, tá? Falar a respeito disso daí. Lembra disso daí, né? Que José mandou proibir dos 2 que foram contados entre 70 de profetizar. Só que não estava lá, eles foram no arraial que se profetizaram. Aí o homem viu eles profetizando lá e foi falar para Moisés. Aí quando José viu isso, falou: Moisés proíbas, né? Que o João mandou, quis proibir o obreiro. Então veja bem, diz aqui. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, diz: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. O versículo 42, em qualquer que disser, e qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. E se a tua mão te escandalizar, corte-a. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, está verme, aqui está bicho. E se teu pé escandalizar, corte-o. É melhor para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho te escandalizar, lance-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse aqui é o Guiena, viu? É o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui, o versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna insulso, ó, aqui tá, outro lugar está insípido, né? E aqui está insulso. Com que adubareis, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos ver aqui a nota do 38. Vai começar assim, ó. Os discípulos sentiram ciúme do homem que curava em nome de Jesus, porque estavam mais preocupados com a posição de seu grupo do que em ajudar a libertar os oprimidos pelos demônios. Fazemos o mesmo atualmente quando nos recusamos a associar-nos com cristãos de outras denominações. Por quê? Primeiro, outras pessoas ou grupos não pertencem à nossa denominação. Então, os motivos, né? Porque nós vamos anotar. Os discípulos sentiram ciúme do homem que curara em nome de Jesus, porque estavam mais preocupados com a posição de seu grupo do que em ajudar a libertar os oprimidos pelos demônios. Fazemos o mesmo atualmente quando nos recusamos a associar-nos com cristãos de outras denominações. Por quê? Vou falar os motivos agora. Primeiro,
outras pessoas ou grupos não pertencem à nossa denominação. 2. Seus projetos não envolvem o tipo de pessoas com as quais nos sentimos mais confortáveis. 3. Os outros não fazem as coisas da maneira como costumamos fazer. 4. Nossos esforços não receberão o devido reconhecimento. É muito importante observar uma doutrina correta, mas esta jamais deve tornar-se uma desculpa para deixarmos de ajudar o necessitado. Veja bem, então eu percebo assim, que o Evangelho Quadrangular tem assim, comunhão com a Assembleia de Deus, a presbiteriana, não com seitas, tá? A Testemunha de Jeová é seita, a Católica Romana é seita, mas igreja assim, quadrangular, a presbiteriana, também a Assembleia de Deus, elas têm comunhão. Tanto é que quando eles vão para essas igrejas, eles não batizam de novo. Por exemplo, a pessoa batizada na quadrangular, ela vai para a Assembleia, eles não batizam de novo, porque reconhece que é base do batismo, então tem comunhão. A presbiteriana também, quando vai para ele não batiza de novo, porque reconhece que tem comunhão. Então tem comunhão, tá? Só tem algumas coisas diferentes na liturgia, mas tem comunhão. Tá? Quando considera que os soberanos são salvos, considera que vão ser salvos, agora, testemunho vai é seita, a católica não é seita, tá? A Bíblia apologética fala muito sobre seitas e heresias. Vamos continuar aqui? Agora o versículo 40. O versículo 40 diz aqui, porque quem não é contra nós é por nós. Então aqui, ó, Jesus não disse que ser indiferente a ele era tão bom quanto entrar comprometido. Jesus não disse que ser indiferente a ele não era tão bom quanto estar comprometido, como explicou em Mateus 12:30. Então veja, Mateus 12:30 vai falar aqui, Mateus 12 e o 30. Aí, já inverso, quer dizer, quem não é por mim é contra mim. Vamos ver Mateus 12:30. Aí está falando aqui, os fariseus eram céticos, tinham o coração endurecido, e ele falou que Jesus expulsava pelo Deus é blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja bem aqui, 12:30. Mateus 12 e o 30. Olha o que diz aqui 12:30. Dessa forma. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Diferente do obreiro, né? Quem não é contra nós é por nós. Veja bem, 12:30. É impossível que alguém permaneça neutro a respeito de Cristo. Aquele que efetivamente não o segue, preferiu rejeitá-lo. Quem não luta pelo bem está preferindo ficar afastado de Deus. Então, quem não luta pelo bem está preferindo estar afastado de Deus. O único que é verdadeiramente bom recusar-se a seguir a Cristo. É impossível que alguém permaneça neutro a respeito de Cristo. Aquele que efetivamente não o segue, preferiu rejeitá-lo. Quem não luta pelo bem está preferindo ficar afastado de Deus. O único que é verdadeiramente bom recusar-se a seguir a Cristo é a escolher-se aliás a equipe de Satanás. Então está escrito aqui. Está explicando. Agora vamos continuar aqui. O 40 está falando. Então veja bem. Quem não é comigo é contra mim. Então veja bem. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Nas duas referências bíblicas, Jesus assinalou a impossibilidade de ser neutro em relação a ele. Entretanto, seus seguidores nem sempre terão semelhanças, nem sempre pertencerão ao mesmo grupo. Veja bem, nem sempre pertencerão aos mesmos grupos. Então, tem a Assembleia de Deus, tem a Igreja do Evangelho Quadrangular, tem a Presbiteriana. Agora vamos explicar aqui, só estou dando alguns exemplos. Mas pessoas que estão do lado de Jesus, têm o mesmo objetivo de colaborar na edificação do reino de Deus e não devem deixar que suas diferenças interfiram nesse objetivo.
aqueles que compartilham a mesma fé em Cristo devem cooperar entre si. As pessoas não precisam ser exatamente como nós para que também sigam a Jesus. Amém? Vamos ver o versículo 41 e 42 agora? Diz aqui: portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Em qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar. Veja bem, está escrito em Lucas 9, aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Aos olhos de Jesus, qualquer um que acolhe uma criança, também o acolhe. Oferecer um copo de água fresca a uma pessoa sedenta é o mesmo que oferecê-lo a Deus. Mas oferecer os outros, mas ofender os outros ou deixar de atendê-los, então, mas ofender os outros ou deixar de atendê-los é pecado, mesmo que o mundo não o condene por considerar essas atitudes pouco importantes. Aliás, é possível que pessoas egoístas e indiferentes alcancem alguma glória temporal. Porém, a glória duradoura é medida pelos padrões de Deus. O que você usa como sua medida, a reação pessoal ou o que você usa como sua medida, a reação pessoal ou a bendição a serviço de Deus? Está aqui, né? Uma pergunta. O que você usa como medida? A reação pessoal ou a bendição a serviço de Deus, né? Quer dizer, tomar a cruz, não é, irmão? Uma vida de bendição por amor, por amor ao Evangelho e a Jesus, né? Servir a Deus e ao próximo. Olha aqui agora o versículo 42, como vi lá, né? Diz aqui: qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Diz aqui: essa advertência contra a ofensa aos pequeninos na fé aplica-se tanto aos que fazemos individualmente como ao que permitimos que venha a corromper nossa comunhão cristã. Nossos pensamentos e ações devem ser motivados pelo amor. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios fala sobre o amor ali. E devemos ser cautelosos quanto a julgar os nossos semelhantes. Tá? Mateus 7, do versículo 1 e 5, fala sobre o julgamento ali, e Romanos 14, 1, e também Romanos 15, 4. Né? Mateus 7, 1, 5, julgar o próximo, e julgar o próximo no sentido de ver as faltas pequenas dos outros, e nós temos uma falta moral grave, né? E também assim, querer julgar os outros para nos vangloriar, achar melhor que os outros, é pecado. E também aqui, Mateus 14, deve julgar os outros no sentido de trazer a pessoa, a reconciliar a pessoa, tá? Em Mateus 14, 1, Romanos 14, 1 e Romanos 15, 1, aí fala sobre os judeus, que julgava os gentios. Os judeus eram fracos porque se apoiavam em leis cerimoniais, não só na fé, mas e os judeus eram fortes porque era só da fé. E os gentios desprezam os judeus e os judeus julgavam os gentios. Então está aqui. Entretanto, também temos a responsabilidade de confrontar os pecados flagrantes, né, dentro da igreja, que está em 1 Coríntios 5, 12 e 13. Entretanto, também temos a responsabilidade de confrontar os pecados flagrantes dentro da igreja, 1 Coríntios 5, 12 e 13. Aí está falando de um homem que teve relação sexual com a madrasta. Aí o apóstolo Paulo fala para colocar ele para fora da igreja, excomungar da igreja, tirar ele da igreja, da comunhão, porque aí a igreja poderia pensar que pode, o mundo pagão poderia pensar que a igreja permite esse pecado, e deixar ele fora do território da igreja, ser afligido por Satanás. E aí essa ação não é apenas positiva, é para trazer a pessoa, reconciliar a pessoa para o corpo, tá? Então é um atitude de amor para trazer a pessoa para o corpo, deixar na esfera de Satanás, longe da igreja, ele ser afligido por Satanás, e aí ia trazer, ser restaurado ao corpo. Então não é positivo, é sanativa. Então, continuando aqui, a palavra de Deus falando,
eu vou ler aqui, agora o 9:43, que vai falar aqui. Se tua mão te escandalizar, corte, é melhor para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ó, Jesus usou uma alegoria assustadora para enfatizar a importância de eliminar o pecado de nossa vida. Uma dolorosa autodisciplina será exigida de seus verdadeiros seguidores. Então, é aqui está falando, é uma dolorosa autodisciplina. Então, veja bem, seu celular, ele é caro, como chama? iPhone, né? iPhone que é um celular muito caro, iPhone, que é da Apple, né? É muito caro esse celular. Se você pega com pornografia, pega uma marreta e pica a marreta nesse celular, o iPhone aí, custa um dinheirão lá. É uma atitude dolorosa, né, que está falando aqui, o senhor fala, que está explicando a nota aqui, é uma dolorosa autodisciplina, Então, você pega uma marreta e pica no iPhone, né, que foi da Apple lá, custou um dinheirão, para você não pegar com pornografia. Um exemplo, estou citando, atitude radical. Agora, continuando aqui, falando a respeito mais, aqui, o 43, então aqui, será uma dolorosa autodisciplina, será exigida dos seus verdadeiros seguidores, tá vendo? Desistir de um relacionamento. Veja bem, vou devagar aqui, tá? Ó. Jesus usou uma alegoria assustadora para enfatizar a importância de eliminar o pecado de nossa vida. Uma dolorosa autodisciplina será exigida de seus verdadeiros seguidores. Desistir de um relacionamento, emprego ou hábito contrário à vontade de Deus pode parecer tão doloroso quanto eliminar qualquer parte do corpo. Entretanto, nosso supremo objetivo merece qualquer sacrifício. Ganhar a Cristo supera qualquer perda em nossa vida. Nada deve ficar no caminho da fé. Devemos ser impiedosos ao eliminar o pecado de nossa vida. Devemos ser impiedosos ao eliminar o pecado de nossa vida. E ser impiedosos com o pecado. Então, os pecados, posso pecar, é no iPhone, fica a marreta dele. Se é uma namorada que você gosta dela, muito dela, mas quer você pecar, corta o relacionamento com ela. Né? Emprego também, emprego que você ganha um dinheirão lá, mas esse emprego faz você pecar, pede demissão, né? É uma atitude dolorosa, que é o rei do céu. Então, é uma atitude dolorosa, né? Veja bem aqui, tá falando o quê? Cortar os seus olhos. Se você pecar, corta, arranque seu olho. É melhor você entrar com um olho só no reino do céu do que com dois olhos e ser lançado no lago de fogo. Sua mão também, se não faz pecar, corta sua mão. É melhor você entrar com uma mão só no reino do céu do que as duas serem lançadas no lago de fogo. Seu pé leva você pecar, leva você para onde não é para onde você ir. Então, corta seus pés. É melhor você com um pé só no reino do céu do que ter os dois serem lançados no lago. Atitude radical, é uma hipérbole. Veja bem, então estou falando aqui a respeito disso aqui. Agora o versículo 48, 49. Diz aqui o 48, 49. Onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna insulso, outras traduções está íncido, como que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Veja bem, diz aqui, com essas palavras aparentemente estranhas, Jesus mostrou as graves e eternas consequências do pecado. Para os judeus, os vermes e o fogo representavam a dor interior e exterior. Nada poderá ser pior do que isso. O versículo 50 que fala aqui agora. Jesus, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se torna insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Veja bem a nota do 50. Jesus usou o sal para ilustrar as três qualidades que devemos ser encontradas, que devemos
ser encontrados no povo de Deus. Primeiro, devemos lembrar a fidelidade de Deus, assim como o sal usado no sacrifício lembra a aliança de Deus com o seu povo. Como lembra em Levítico 2,13. Vamos ver novamente Levítico 2,13? Vamos lá, Levítico 2,13 vai falar aqui, Levítico 2,13, que Levítico é o terceiro livro da Bíblia, é o livro que fala mais santo da Bíblia, e o Levítico possui 27 capítulos. Diz aqui o 2,13, dessa forma: deles ofereceis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. Então está aqui, o 13. Nos países árabes, um acordo era selado com um presente de sal, para demonstrar a força e a permanência do contrato. Ou seja, um presente de sal, viu? Nos países árabes. Então está aqui, ó. Nos países árabes, um acordo era selado com um presente de sal, para demonstrar a força e a permanência do contrato. Em Mateus 5,13, os crentes são chamados de sal da terra. Que o sal utilizado por você seja uma lembrança diária de que você agora faz parte do povo de Deus e ajuda ativamente a preservar e purificar o mundo. Tá vendo? Que bonito? Tá aqui, ó. Que o sal utilizado por você seja uma lembrança diária de que você agora faz parte do povo de Deus e ajuda ativamente a preservar e purificar o mundo. Então veja bem, você é o seu testemunho e também você sendo fiel a Jesus, o Evangelho e o seu testemunho, né? Como vemos nas outras Bíblias. Vamos continuar aqui falando o nota dos 50. Então veja bem aqui, ó, devemos lembrar a fidelidade de Deus, assim como o sal usado no sacrifício lembra a aliança de Deus com o seu povo, que é uma aliança eterna, perpétua, que é Levítico 2,13. Devemos causar uma diferença no sabor do mundo em que vivemos, exatamente como o sal muda o sabor dos alimentos. Mateus 5,13. Vamos ver Mateus 5,13? Mateus 5,13? Mateus 5,13 vai falar aqui, ó, dessa forma. Mateus 5,13. Olha o que diz Mateus 5,13. Diz aqui: vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Diz aqui: se um tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Então, veja, é o nosso testemunho que vai atrair o mundo, tá? É o nosso testemunho, que o maior poder do crente para evangelizar, para ganhar, é o testemunho. É uma vida abnegada para Cristo, tá, irmão? É o nosso testemunho, é o maior poder para nós ganhar os íntimos, os mudantes. É o nosso maior poder. A pregação é importante, mas o maior poder é o nosso testemunho, tá? Viver uma vida justa, íntegra, né? Ser um bom pagador, né? Não ser imoral, não ser insensato, né? Ser marido de uma mulher só, ser fiel, né? A esposa, os cônjuges fiéis um ao outro, ser um bom pagador. O testemunho conta muito. A nossa roupa também, né? As nossas palavras, o nosso comportamento, né? No trânsito, nosso comportamento, né? Ter domínio próprio, temperança. Então, é os frutos, né? Nós somos testemunho. Sendo bom pagador, na escola sendo o melhor aluno, no trabalho sendo um melhor empregado, né? Sendo justo, honesto, íntegro, né? Isso aí que é o sal, tá? Que vai influenciar o mundo, que vai trazer o mundo para Jesus, né? Veja bem, santidade, somos distintos do mundo, né? Não vivemos na vida imoral, devassa, né? Com os mundanos. O nosso testemunho tem que ser distinto do mundo, diferente, né? Temos que trazer o mundo com o nosso testemunho. Sendo marido de uma mulher só, sendo bons pagadores, né? Nossa fala também, não ser briguento, irado. O Timóteo, a carta ao Timóteo fala muito do testemunho, viu? A primeira carta fala muito do testemunho. Como o presbítero deve ser, os presbíteros, os diáconos, é bom testemunho, tá? Para atrair o mundo, tá? Vamos lá. Então, estou falando aqui, o 13.
Se um tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Se semelhantes ao mundo, não teremos importância. Então, veja, você diz que é crente, mas você pratica fornicação. Você diz que é crente, mas é mal pagador. Você diz que é crente, mas está no segundo casamento. Você diz que é crente, como você influencia o mundo se você pratica a mesma coisa? Você é crente, mas bebe cerveja. Até beber cerveja sem álcool é pecado. Você diz que é crente, mas é cobiça, fica olhando para as mulheres desejando ela. Então, isso aí vai dizer, não vai influenciar o mundo vai dar risada em você. Se você zombaria do mundo, né? Se quer ganhar o mundo, né? Vai chamar você de crente, né? Crente que tem um pé no reino e no mundo, né? Então, não tem que se distinguir do mundo, tá? Vamos ler aqui que está falando, ó. Dessa forma, ó, veja bem. Se o tempero não tiver sabor, não fará diferença. Se os cristãos não fizerem um esforço para influenciar o mundo ao seu redor, serão de pouco valor para Deus. Se formos semelhantes ao mundo, não teremos importância. Os valores cristãos não devem ser misturados com os mundanos, a fim de que influenciemos as outras pessoas positivamente, da mesma maneira que o tempero na comida ressalta o melhor sabor. O tempero influencia toda a comida, o sabor, né? Vamos lá. Continuando aqui, a palavra falando, que eu vou ler Mateus 5,13, né? Veja bem, agora o versículo 3. Então, está aqui. Devemos agir de um modo contrário à decadência moral da sociedade. Assim como o sal evita que o alimento venha a se decompor, quando perdemos esse desejo de salgar a terra com amor e a mensagem de Deus, tornamos-nos infiéis, tornamos inúteis para ele. Vou ler a nossa nota inteira aqui sem pausa, tá? Diz aqui, ó, Jesus usou o sal para ilustrar as três qualidades que devemos. Jesus usou o sal para ilustrar as três qualidades que devemos ser encontrados no povo de Deus. Primeiro, devemos lembrar a fidelidade de Deus, assim como o sal usado no sacrifício lembra a aliança de Deus com o seu povo. Levítico 2,13. 2. Devemos causar uma diferença no sabor do mundo em que vivemos, exatamente como o sal muda o sabor do ambiente. Mateus 5,13. Agora, 3. Devemos agir de um modo contrário à decadência moral da sociedade, e assim como o sal evita que o alimento venha a se decompor, quando perdemos esse desejo desse agora. Então, veja bem, o 3. Devemos agir de um modo contrário à decadência moral da sociedade, e assim como o sal evita que o alimento venha a se decompor. Quando perdemos esse desejo de salgar a terra com o amor e a mensagem de Deus, tornamos-nos inúteis para ele. Amém? Agora vamos ver agora a nota agora a Bíblia NA, aí já vamos encerrar com a Bíblia NA. Amém? E logo em seguida fazer uma oração de agradecimento ao Senhor de trazer esse estudo para a nossa educação e para a glória dele. Diz aqui Mateus, Marcos e o 9, ali, a partir do versículo 38. Vamos lá, Marcos 9, 38, para concluir o estudo. Diz aqui Marcos do 38 em diante. Quem não é contra nós é por nós. João disse a Jesus, João é o filho de Zebedeu, junto com Tiago. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhe der a beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade eu lhe digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Versículo 42 agora, os tropeços.
E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. E se sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 47. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Vamos ver o versículo 38. Diz aqui, dessa forma. Vou pegar o 40 primeiro, tá? Ó, quem não é contra nós é a favor de nós. Quem não é contra nós é a favor de nós. Paulo estabelece um argumento semelhante em Filipenses 1, 17, 18. Vamos ver Filipenses 1, 17, 18? Filipenses 1, 17, 18. Paulo estabelece um argumento semelhante. Filipenses 1, 17, 18. Filipenses 1, 17, 18 vai falar, Paulo falando, Filipenses 1, 17, 18. Diz aqui, o Filipenses 17, 18. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão, né? Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei. Vamos continuar? Falando aqui, dessa forma, aqui, 40. Agora aqui, os discípulos devem se concentrar em sua tarefa e deixar o resto com Deus, não sendo rápidos em criticar outros que seguem a Cristo, mas que não pertencem ao seu grupo. Então veja bem, os discípulos devem se concentrar em sua tarefa e deixar o resto com Deus, não sendo rápidos em criticar outros que seguem a Cristo, mas que não pertencem ao seu grupo. Tal aceitação generosa, entretanto, não se aplica àqueles que não seguem de modo algum. Então, veja bem, isso aqui, veja bem, está explicando. Então, os discípulos devem se concentrar em sua tarefa e deixar o resto com Deus, não sendo rápidos em criticar outros que seguem a Cristo, mas que não pertencem ao seu grupo. Tal aceitação generosa, entretanto, não se aplica àqueles que não seguem de modo algum a Cristo, tá vendo? Então tem que criticar aqueles que não seguem a Cristo. Veja bem, está falando Mateus 12 e o Mateus 12 e o 30. Ó, veja bem, é dessa forma aqui, 12 e o 30. Mateus 12 e 30. Olha o que diz Mateus 12 e 30. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha, viu? Tá aqui, ó, 12 e 30. Quem não é por mim é contra mim. Jesus não permite que nenhuma pessoa se mantenha neutra sobre ele. Porém, tá aqui, no qual, aqui no Marcos 9, 38, 41, que ele está falando obreiro ali, que assim, não impeça, porque quem não é contra nós é por nós. Está falando aqui, no local. No qual os seguidores de Jesus não podem fazer tais reivindicações de lealdade para si mesmo. Então vamos voltar, é um Marcos 1,9 lá que o Marcos 9 vai falar aqui. Dessa forma. Olha aqui, o 41 agora. Diz aqui o 41. Pois aquele que lhe der beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade eu lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. De modo nenhum perderá a sua recompensa. Deus percebe a menor das ações, a boa ação de dar água. Aqueles que pregam o evangelho será recompensado pelo próprio Deus. O 42, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho
fosse pendurado ao seu pescoço e fosse jogado ao mar. Jesus enfatizou que receber pessoas humildes em nome de Cristo significa receber a Ele. O versículo 37 que fala aqui: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então aqui, agora ele adverte contra fazer tropeçar um desses pequeninos. Isto é levá-los à descrença ou à transgressão das leis morais de Deus. Quem assim o faz, receberá severa punição de Deus, jogada no mar. Esta advertência se aplica a todo aquele que procura destruir a fé de uma criança ou de um cristão recém-convertido. O 43, 48, que diz aqui: se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então está aqui, até o 48. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés se lançar no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois se lançar no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ó, Jesus usa hipérbole. Então, hipérbole é uma compreensão exagerada para dar realce ao ensino. Exagero intencional, para mostrar a gravidade do pecado tropeçar e o fato de que nada, nem mesmo coisas de grande importância para os crentes seres humanos, tais como mão, pé ou olhos, podem ser mais importantes do que Deus. Mão, pé e olhos servem provavelmente como metonomias quando um elemento representa algo relacionado a si. Para os pecados que podem ser cometidos com estas partes do corpo, por exemplo, a mão pode representar roubo ou assassinato cometido pela mão. O pé pode representar a locomoção a algum lugar para empreender um ato pecaminoso. Os olhos podem representar cobiça, luxúria ou adultério, como em Mateus 5, 27, 30. Naturalmente, Jesus não quer dizer que as pessoas devem literalmente cortar fora estas partes do corpo, pois a remoção literal delas não pode remover a raiz do pecado no coração. Que está em Marcos 7, 20, 23 e 9, 45. Vamos ver Marcos 7, 23 e o 23, e o 20 e 23? Marcos 7, 23. Vamos rapidamente. Diz aqui, Marcos 7, o 20 e 23. Veja bem. Ele dizia, o que sai da pessoa, isto é, o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males bem de dentro e contamina a pessoa. Então veja bem, o pecado está enraizado no coração da pessoa. Então um cego pode pecar, porque o pecado está enraizado no coração. Então está no olho, então um cego pode pecar. Então veja bem, os crentes eles foram purificados desses pecados. Então esses pecados aqui, que esse pecado procede do coração, é do ímpio. Que o coração deles não foram regenerados, não foram renovados, não foram transformados. O dos crentes, quando confessa isso como um escaldor, eles se arrependem dos pecados deles, confessam isso como um escaldor, recebem isso como um escaldor, aí o Espírito Santo ele regenera o coração do crente. Então o coração do crente não tem esses pecados, né? Que nós vemos aqui, que é esse aqui, ó. O que procede, porque dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males veio de dentro e contamina a pessoa. Então, no crente não tem, porque ele foi regenerado, foi purificado pelo poder
regenerador do Espírito Santo, pelo poder, pela lavagem regeneradora do Espírito Santo, que está lá em Tito, capítulo 3, tá? Então ele foi regenerado, foi transformado. A lei foi colocada no coração, não é no exterior, tá? A palavra no coração, no Espírito Santo, e ele regenerou nosso coração. E está lá em Ezequiel 36, tá? Então nosso coração foi renovado, foi regenerado, foi transformado. Então não tem isso aqui no coração do ímpio. Então vamos continuar aqui. Marcos, está falando de Marcos, que nós estamos falando, né? Como nós lemos aqui, Marcos, o 27 e o 30. Ora bem aqui, naturalmente, Jesus não quer dizer que as pessoas devem literalmente cortar fora essas partes do corpo, pois a remoção literal delas não pode remover a raiz do pecado no coração. Marcos 7, 23, como nós vimos ali, né? E também Marcos 9, 45, que está aqui, né, irmão? Se o seu pé leva você a tropeçar, corte, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés se lançando no fogo do inferno. Então, veja bem, as palavras de Jesus servem como uma sensata advertência sobre a gravidade do pecado, que pode levar ao inferno. Quer dizer, grego, guien, Isaías 66, 24, que nós lemos aquela hora, né? Olha aqui, onde o fogo que nunca se apaga, que é o guien, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber do morte. Está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, Apocalipse, capítulo 2, versículo 15. Ó, veja bem, ó, aqui veja bem, o fogo que nunca se apaga está em Marcos 8, 35 ao 37 e também Marcos 9, 47 e 48. Vamos ver Marcos 8, 35 e 37? Vamos ver aqui. O fogo que nunca se apaga, Marcos 8, 37. Veja bem, Marcos 8, 35 e 37. Diz aqui, Marcos 8, 35 e 37. A palavra falando, Marcos 8, 35 e 37. Veja, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, a geração adulta é adultério espiritual, tá? Adultos, não sabeis que a amizade com o mundo é amizade com Deus? Pois todo aquele que constitui amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Adultério espiritual. Geração adulta. Agora veja bem aqui, nós estamos vendo aqui, vou ler a nota aqui, tá? Aproveitar o 35. Ó, a declaração paradoxal de Jesus exige dois sentidos diferentes para a palavra vida. Quem vive uma vida egocêntrica, focada neste mundo, isto é, quiser salvar sua vida, não achará a vida eterna com Deus, a perderá. Quem renuncia à sua egocêntrica vida de rebelião contra Deus, perderá a vida, por causa de Cristo e do Evangelho, achará eterna comunhão com Deus, a salvará. O 38, também o Filho do Homem se envergonha dele. Jesus afirma ter autoridade divina no juízo final. Vamos continuar aqui, nós estávamos vendo aqui no Marcos, no 43, que está falando também o 9, 47 e 48, que já lemos essa parte, né? Agora vamos continuar. Ó, 49, porque cada um será salgado com fogo. É uma afirmação intrigante que ocorre somente em Marcos. E muitas interpretações têm sido propostas. Vamos lá. Primeiro, dentro do contexto de Levítico 2,13, né, que nós já vimos lá, que é uma aliança eterna, né? Vamos lá, novamente, Levítico 2,13. Está falando muito sobre Levítico 2,13. Vamos lá para Levítico 2,13. Levítico 2,13 que é uma aliança de sal, que é eterna, né? Vamos jogar Levítico 2,13. Vamos lá, Levítico 2,13. É o terceiro livro da Bíblia, que vai falar aqui, Levítico 2,13. Rapidamente, Levítico 2,13. Diz Levítico 2,13 diz aqui, ó, 2,13. Olha, tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará de faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Então já vi 2,13.
Diz aqui, veja bem, sal, um conservante parece mais claro. Então, o sal, um conservante parece mais claro. É descrito aqui como o sal da aliança, que é Levítico 2,13. Uma frase que é usada em outros pontos para se referir à permanência de uma relação. Então, veja, uma frase que é usada em outros pontos para se referir à permanência de uma relação de aliança. Está em número 18, 19, que já lemos outra vez também, que é perpétua. Pois assim servir para lembrar constantemente Israel do caráter permanente da sua relação de aliança com o Senhor. Pode assim servir para lembrar constantemente Israel do caráter permanente da sua relação de aliança com o Senhor. Número 18, 19, vamos ver aqui número 18, 19. Aproveitar, número 18, 19, vai falar também que é permanente, né? 18, 19. Olha o que diz aqui, número 18, 19. Dessa forma. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a vocês, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor para você e para a sua descendência. Veja bem, o 18, 19. A aliança perpétua de sal indica sempre um princípio permanente e inviolável. Está em 2 Coríntios 3, 5, nós vemos também. A importância do sal pode ser devido às suas qualidades como conservante duradouro, bem conhecido em todo o Antigo Oriente Próximo, ou ao seu uso como tempero de alimentos, o que apontaria para uma refeição compartilhada entre as duas partes da aliança, como símbolo da sua amizade e o caráter vinculado ao seu acordo. Então veja bem, também nós vemos aqui 2 Coríntios 13, 5, vamos lá ver 2 Crônicas 13, 5, vamos lá, 2 Crônicas 13, 5, 2 Crônicas, o 13 e o 5, vamos lá, diz aqui, 2 Crônicas 13, 5, veja bem, está escrito aqui, será que você não sabe que o seu Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança perpétua? Veja bem, o 5, Abias condena Jeroboão e os nortistas por fazerem oposição à divina concessão perpétua da soberania de Israel a Davi e a seus filhos. O termo aliança perpétua, no original aliança de sal, denota uma provisão permanente, que é o número 18, 19, como já lemos. A soberania de Jeroboão é considerada como uma rebelião contra seu senhor, Salomão, enquanto o reino davídico não é nada menos do que o reino do Senhor, segundo Cronômetro 8. Veja bem, sal também, sabe o que significa? Salário. A palavra salário vem de sal. Vamos continuar aqui, o estudo. Então nós vemos aqui, né, irmãos, o estudo. Dessa forma. Veja bem, nós estamos no versículo 43, então vamos lá. O 49, aliás. Vamos ver aqui. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Tá? Ezequiel 43, 24. Agora veja bem. Alguns pensam que Jesus quer dizer que os próprios crentes em si são agora aquilo que é oferecido a Deus. Romanos 12, 1. Apresentar os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos confundir com este mundo. Tá? Veja bem, Romanos 12, 1. Vamos só confirmar o que eu acabei de recitar agora. Romanos 12, 1. Né? Para falar direitinho a palavra. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Vamos lá. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Apresentar os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus. Vamos ver. Romanos 12, 1. Está chegando aqui. Romanos 12, 1. Veja, olha o que está escrito aqui. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos então para o estudo? Continuando. E que o sal que está neles é o fogo purificador de Deus,
que o sal que está neles é o fogo, purificador de Deus, Espírito Santo. As propriedades depurativas e purificadoras do sal dão suporte a esta ideia. Mas, seguramente, esta é uma forma obscura de se referir. Diz aqui, e que o sal que está neles é o fogo purificador de Deus, Espírito Santo. As propriedades depurativas e purificadoras do sal dão suporte a esta ideia. Mas, seguramente, esta é uma forma obscura de se referir ao Espírito Santo. E a relação com o contexto maior, Marcos 9, 43, 48. Não fica claro. Agora aqui a segunda hipótese, que é o 2. Uma segunda interpretação também vê os crentes como um sacrifício para Deus. Neste mesmo contexto do Antigo Testamento, mas entende que o sal representa a purificação pelo fogo. Essa aqui é a mais aceita, tá? Tá aqui, ó. Uma segunda interpretação também vê os crentes como um sacrifício para Deus nesse mesmo contexto do Antigo Testamento, mas entende que o sal representa a purificação pelo fogo do sofrimento e da dificuldade. Então, a purificação do sofrimento e da dificuldade. Então, o sofrimento e as dificuldades purificam o crente. Também está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Continuando aqui, falando a respeito disso, que uma segunda interpretação também vê os crentes como um sacrifício para Deus nesse mesmo contexto do Antigo Testamento, mas entende que o sal representa a purificação pelo fogo do sofrimento e das dificuldades, o que está relacionado com o alto custo do discipulado, implícito na determinação de abrir mão, até mesmo de uma parte do corpo, mão, pé ou olhos, tendo uma dolorosa autodisciplina. Então você quebra o celular, o iPhone da Apple, custa uma nota, para não pecar com os olhos, isso mostra que você se encaixa aqui, né? Vamos lá. Cito um exemplo só. Aqui, novamente, veja bem. Então, veja bem, mas entende que o sal representa a purificação pelo fogo, do sofrimento e das dificuldades, o que está relacionado com o alto custo do discipulado, implícito na determinação de abrir mão, até mesmo de uma parte do corpo, pé, ossos ou olhos, para não pecar. Em outras palavras, esteja disposto a renunciar a tudo, está no versículo 43 e 48. E também a sofrer por causa de Cristo, pois algo custoso e doloroso sobrevirá à vida de cada um. Então, e também a sofrer por causa de Cristo, pois algo custoso e doloroso sobrevirá à vida de cada um. O versículo 49. Contudo, o sal e o fogo também tornam o sacrifício agradável a Deus e tem um efeito purificador sobre o crente. E da mesma forma que o sal não destrói, antes conserva o alimento, assim o sofrimento não destrói o crente. Agora, a terceira interpretação está aqui. Outros pensam que cada um significa crente, quando cada um crente. Veja bem. Outros pensam que cada um significa tanto crentes quanto descrentes. E que, consequentemente, este versículo ensina que os descrentes experimentarão o terrível fogo do juízo de Deus. Versículo 47 e 48. Ao passo que os crentes, embora não experimentem o inferno, ainda experimentam nesta vida o fogo depurativo e purificador de Deus, que vem através das dificuldades e do sofrimento. As interpretações do versículo 2 e 3 são semelhantes, sendo que possivelmente a 2 é melhor. Tá bem? Então a 2 é melhor. Tá bom? A interpretação do 2 para nós recapitular? Veja bem. Então, tá aqui. Uma segunda interpretação também vê os crentes como um sacrifício para Deus, nesse mesmo contexto do Antigo Testamento, mas entende que o sal representa a purificação pelo fogo do sofrimento e das dificuldades, do que está relacionado com o alto custo do discipulado, implícito na determinação de abrir mão, até mesmo de uma parte do corpo, mão, pé ou olhos. Versículo 33 e 48. Em outras palavras, esteja disposto a renunciar a tudo. Versículo 43 e 48. E também a sofrer por causa de Cristo, pois algo custoso é doloroso
sobreirá a vida de um, pois algo custoso e doloroso subirá a vida de cada um. Versículo 39. Contudo, o sal e o fogo também tornam o sacrifício agradável a Deus e tem um efeito purificador sobre o crente. E da mesma forma que o sal não destrói, antes conserva o alimento, assim o sofrimento não destrói o crente. Amém, não? Então, passou isso daqui, Marcos capítulo 9, do versículo 38 até o versículo 50, tá um estudo aí para nossa edificação, consolo e ilustração, tá? Veja bem aí, o irmão é leal a Jesus e o Evangelho, então estamos juntos, tá? Eu sou leal a Jesus e o Evangelho, então vocês estão unidos comigo, estamos na mesma visão, amém? Então não estou alienado com os irmãos também estão alienados à parte, tá? Estamos juntos, tá? Quem está separado, quem está alienado é aquele grupo lá. Quem não é por mim é contra mim. A neutralidade, esse está alienado. Mas aquele, aqui está falando, Jesus fala para João, quem não é contra nós é por nós, então está aliado. Estamos juntos, tá? Amém, irmão? Vamos estar agradecendo ao Senhor Deus por esse estudo aí que Ele nos deu, o Espírito Santo, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para dar ânimo, para a nossa melhor compreensão, né, da nossa unidade no corpo, né? Somos corpos, né? Que louvor que fala, né? Somos corpos. E agradecer também ao Espírito Santo por ele nos ter dado essa compreensão de nós, para a glória dele, amém? Para a glória do Senhor Deus, do Senhor Deus, desse tudo. Vamos agradecer. Obrigado, minha mãe, Rica Maria, está assistindo. Um abraço aos irmãos do Intergué, os irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, os irmãos da Casa de Oração aí, de Santa Rita de Posta, né, faz ali a fronteira, aos irmãos da Assembleia aí, um abraço ao irmão do Intergué aí, a minha mãe está representando o Evangelho Quadrangular, aí, os irmãos da Igreja Quadrangular, um abraço aos irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular, amém, não? Amém, não? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor Deus por isso tudo aí que Ele nos deu. E Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor nos deu, Pai amado do Senhor, esse privilégio que o Senhor nos deu de podermos estar aqui em comunhão com o Senhor, através desse estudo, através desse ensino que o Senhor nos deu, Senhor, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para a nossa exortação, dando ânimo para nós, essa compreensão, Senhor, de ser leal, Senhor, Pai amado do Senhor, ao Senhor Jesus, ao Evangelho, e dessa forma temos assim, Pai amado do Senhor, comunhão com os outros, não ser alienado, Pai amado do Senhor, mas ter comunhão com os outros. Muito obrigado, Pai amado do Senhor, que nós possamos, Pai Senhor, a cada dia, Senhor, ser temperado com sal, ser temperado com sal, sermos sal da terra, ser agente purificador desse mundo, ser o sal, Pai Senhor, que preserva esse mundo, Pai, que dá gosto para esse mundo, Pai amado do Senhor, e conserva também, Senhor, e que vemos também, Senhor, ter uma aliança perpétua com o Senhor, e que eu possa, nas vezes, meus irmãos aí, a mesma disposição, Senhor, de ser ao Evangelho, ao Senhor, ao Evangelho, e eles também, Senhor, também ao Senhor, Jesus e ao Evangelho, e assim ter comunhão com os outros, Pai amado do Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor deu, obrigado por me conduzir, Senhor, obrigado por se refrear as potestades, os principados que tentaram agir com esse trabalho, Senhor, que atrapalhar, mas o Senhor, Pai, o Senhor resistiu a força demoníaca, o Senhor segurou eles e eles não conseguiram avançar, porque o Senhor é maior do que qualquer força inimiga, Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter me oração e ter refletido essas forças satânicas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter conhecido, obrigado, Senhor, por ter me usado como instrumento para que o Senhor, através de mim, falasse para as pessoas que estão acesso a essa live, a minha mãe, a Rica Maria, peço que eu abençoe a minha mãe, a Rica Maria, que está representando a Igreja do Evangelho Quadrangular, e todos os irmãos ali do Ministério Agora, obrigado, abençoe a vida da minha mãe, que ela possa ser leal ao Senhor, ao Evangelho, sempre na mesma comunhão. Obrigado, Pai amado do Senhor, por este momento que o Senhor deu. Agora eu peço que o Senhor despede a minha mãe, despede em paz, que nós possamos manter a madrugada em comunhão com o Senhor, Pai amado do Senhor, meditando na tua palavra, vendo uma vida de abnegação, tomando a cruz, vendo uma vida de abnegação, Senhor, Pai amado do Senhor, e para ver para o Senhor. Então vamos fazer essa cirurgia espiritual, sendo radical, Senhor. Tudo que faz nós tropeçar, Pai, tudo que faz nós tropeçar, Pai, se for algo que seja uma autodisciplina dolorosa, que nem você vai cortar, Pai. Namoro, amizade, emprego, algo custoso, que vai doer muito, mas que vai doer
mundo, mas que não é cortar. Não importa amar o Senhor. A tua palavra nem fala, Senhor, que aquele que ama pai, mãe, filho, irmão, mais do que nem é divino. Então, nada pode ser ídolo, nada pode culpar o seu lugar no nosso coração. Então, quando fala odiar mãe, pai, filho, mãe, pai, filho, pai e filhos, por amor de mim, quer dizer, que nós temos que amar mais o Senhor do que a família imediata. Nós não deixar nenhum ídolo ocupar o lugar, Pai. Nós vamos ser leal ao Senhor, Pai, de todo o coração. Obrigado, Pai amado do Senhor, por esse primeiro que nos deu. Despede-nos em paz, abençoa a minha mãe, abençoa todos que têm acesso à live. Obrigado por ter conduzido esse trabalho, esse estudo, e prepara uma nova oportunidade, Senhor. Eu te peço para novamente estar ministrando a tua palavra, para a glória do Senhor, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Comigo, amém. Amém, minha mãe. Deus abençoe aí a senhora aí. E também a todos os demais irmãos aí do Unidade Traguera, e um abraço para os irmãos do Evangelho contra o Godard. Amém? Forte abraço, com Deus.